proteção de Deus Todo-Poderoso, eu declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cambé, em 4 de novembro de 2015. E eu solicito a vereadora, primeira secretária, a vereadora Estela Camata, para que proceda a leitura da matéria constante da pauta. Projeto de Lei número 52/2015. Autoriza o Poder Executivo a assinar convênio e transferir recursos na forma de subvenção social para a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cambé, APMI. Autoria Executivo Municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei número 52/2015. Em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Félix. Bom dia, presidente. Saudar o presidente e toda a mesa da proposta, Elisandro Tatiana, trabalho com a mesa, vereador Estela Camata, saudar a vereadora Estela Camata, saudar todos os vereadores, aqui na plenária também o Wilson, o Alceu, saudar a imprensa falada escrita, RTV, canal 36, e a todos os presentes, servidores da Câmara Municipal. O projeto de lei número 52/2015, então autoriza o Poder Executivo a assinar o convênio e transferir recursos da forma de subvenção social, APMI, no seu artigo 1º, fica bem específico no corpo do projeto, fica o Poder Executivo autorizado a assinar o convênio e transferir recursos financeiros no montante de até R$2.600.000, na modalidade de subvenção social, para a entidade APMI, destinado ao atendimento dos gastos com rescisões contratuais dos trabalhadores, vinculado com ações que terão os convênios encerrados até o final de 2015. Então, só para me ler aqui o corpo do projeto, eu quero me atentar ao artigo número 2, a liberação de recursos obedecerá às normas do convênio a ser firmados entre as partes, conforme plano de trabalho, contemplando a meta que deverá ser atingida e necessária para ser contas dos recursos liberados. Artigo 3, para finalizar o corpo do projeto, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na expressão de motivos, no parágrafo 4º, está bem especificado também, esta decisão administrativa visa atender à recomendação do Tribunal de Contas e principalmente cumprir também a determinação constante do termo de compromisso, justamente o TAC, de conduta celebrado entre o município e o Ministério Público do Estado do Paraná, o qual trata a descontinuidade dos atuais convênios emitidos entre a Prefeitura e a entidade APMI, e, consequentemente, o município passando a assumir atividades para serem executadas pela administração direta. Ou seja, os trabalhos que eram realizados pela APMI, por essa entidade, automaticamente, então, passarão a ser de responsabilidade do município. Ao pouco, é lógico, se adequando ao orçamento do município, a Prefeitura vai assumir, então, todos os trabalhos referentes a esta entidade. E para também, o parágrafo 6º ali também diz que os recursos, o que se refere ao presente projeto de lei, destinam-se exclusivamente para suprir somente as despesas com o pagamento de verbas inerentes ao contrato de trabalho e entidades com incontrovérsias nas rescisões contratuais, tais como saldos de salários, 1/3 de férias, aviso prévio de férias não gozados e multa sobre o saldo do FGTS. E finalizando aqui, até para deixar bem claro também, no parágrafo 3, até o final do exercício 2015, o município passará a executar de forma direta todas as ações que atualmente são subvencionadas. Isso vale dizer que a partir de janeiro de 2016 não haverá mais convênios entre o município e a referida entidade, que no caso é a APMI. Mais uma vez, falando aqui, o município está tentando, então, adequar dentro do seu orçamento e realizar todos os trabalhos que essa entidade presta, e nós que está finalizando até dezembro de 2015, extingue, então, para de fazer o repasse de subvenção, assinado através do termo de compromisso, TAC, então finaliza aqui, passando, então, automaticamente todos os trabalhos para o Executivo Municipal. Peço voto favorável para que nem o servidor, nem o funcionário da APMI seja prejudicado. Então, presidente, da minha parte, se não tiver a parte, peço voto favorável ao projeto de lei número 52/2015 e declaro aqui encerrada a minha fala. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eliseu Vidotti. Bom dia, senhor presidente, vereadora, vereadores, assessores e aqueles que nos acompanham.
nós estamos aqui discutindo, né, o projeto 52, que essa Casa Legislativa vai estar autorizando a transferência de R$ 2.600.000 para a APMI. Eu só gostaria que ficasse registrado, né, e evidentemente que todos os vereadores sabem disso, que na verdade nós estamos tratando de meramente de uma autorização para o Poder Executivo essa transferência de recursos. Mas, na verdade, eu gostaria, né, de lembrar que, infelizmente, né, durante pelo menos esses últimos 2 anos que eu estou aqui, no 3º ano, nem o Poder Executivo, presidente, e muito menos a entidade APMI, encaminhou a essa Casa Legislativa um documento sequer para prestar conta de todos os valores que nós autorizamos. Então, eu digo isso, e sem polemizar, na verdade, é só lamentar, porque eu entendo que nós temos que construir o bem para o município. Só que a lei, ela tem que prevalecer, e a Casa Legislativa é aquela que fiscaliza. E nós, durante esses 3 anos que eu estou aqui, nesse meu 2º mandato, nenhum documento do Poder Executivo, e muito menos, né, da entidade, chegou a essa Casa Legislativa. Por muito custo, foi encaminhado a nível de Tribunal de Contas e para a Justiça, né, que eu sei que foi encaminhado. Então, eu lamento. Agora, eu gostaria também, não sei se é o caso, senhor presidente, que nós fizéssemos algum acompanhamento desse remate final. Não sei como a casa vai fazer, mas com certeza o senhor, que é o nosso presidente, poderá estar coordenando esse trabalho, para que a gente acompanhe esse fechamento, que eu acho que é importante, né? Já haja visto que existe já na Justiça a documentação encaminhada, que foi através de processos, né, que tramitou por muito tempo, né, e que tanto o Executivo como a entidade acabou encaminhando apenas para a Justiça. Para essa casa, infelizmente, e, na verdade, quem autoriza somos nós, né? Eu acho um absurdo, isso fica registrado. E esse vereador aqui não concorda com isso. Então, para que nós estamos autorizando se a gente não tem acesso aos documentos para poder fazer a fiscalização? Eu só digo isso, mas espero, né, e tenho certeza que o processo final está sendo desenvolvido, mas é importante que essa casa tenha acesso à documentação, e especialmente nesse final de arremate aí da entidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Palavra, presidente. A palavra, o vereador Conrado Scheller. Bom dia, presidente, vereadores aqui presentes, quem estiver nos acompanhando. Esse projeto de lei, na comissão que eu fui o relator, eu sugeri, né, que ele tramitasse normalmente, porque uma coisa é o que está acontecendo de fato com a PMI, né, que tem a recomendação do Ministério Público. O Ministério Público não iria recomendar nada diferente se tivesse a coisa certa na PMI, se tivesse tudo certo, né? O Ministério Público recomendou porque encontrou irregularidades. E não adianta os latirem por aí, e como falaram numa rádio essa semana, que a Justiça acatou. Que bom, né, que a Justiça acatou. Se a Justiça, olha o nome, Justiça, está fazendo justiça com as pessoas e com as instituições. Mas em relação a esse projeto, não tem-se o que se falar muito, porque o projeto está dentro da legalidade. Cabe ao prefeito escolher as entidades que ele quer passar a subvenção, dinheiro público. E ele está escolhendo a PMI. Agora, o que acontece? E no meu relatório eu deixei muito bem claro, o presidente da comissão, né, inclusive foi encaminhado ao Ministério Público, né, para conhecimento do Ministério Público, que esse dinheiro está sendo repassado para a PMI. O que implica agora o nosso serviço é na aplicação desse dinheiro. Agora, no pedido do prefeito de repassar essa verba milionária para a PMI, aqui não tem problema nenhum, a gente tem que votar, não tem problema nenhum, não tem vício de iniciativa, não tem ilegalidade no projeto, não tem inconstitucionalidade no projeto. Agora, vai pagar a verba trabalhista? Vai assumir que negligenciou a fiscalização da subvencionada e já vai se antecipar que
tivesse a continuação do debate de ontem, daquele projeto que autoriza os acordos judiciais, é isso que vai acontecer? Aí sim que implica, aí o Ministério Público vai ter que entrar e o Tribunal de Contas vai ter que entrar, porque o preço foi muito grande ali na PMI, que nós, pela fiscalização, pagamos. Então agora não há mais nada que se tema desse enfrentamento. Eu, particularmente, não temo mais nenhum enfrentamento. O que tinham que bater já bateu, o que tinham que mentir já mentiram. E é difícil a gente aceitar que uma instituição tão importante como essa acabe, né? Porque passou-se a época do Dr. Gilberto, passou-se a época de Adelino, passou-se a época do Zé do Carmo e, infelizmente, na época do João Pavinato é que acabou a PMI. Isso é fato. Né? Por quê? Aí tem que perguntar para o Ministério Público, tem que perguntar para o Tribunal de Contas, porque falar, sempre teve. Aí vamos buscar as pedaladas fiscais do governo federal, é justificar uma pedalada, porque o Fernando Henrique fez, é justificar uma irregularidade. Eu me lembro muito bem do que o vereador Eliseu Vidot está dizendo. Quando nós pedimos informação, chegava nessa casa aqui, vereador Rômulo, assinado pelo presidente da PMI, e talvez eles comemorassem lá, dessem muita risada da nossa cara, né, escreviam assim, isso aqui é uma instituição particular, não devemos satisfação. Mas não é o que o Ricardo Gorla escreveu agora, e deu prazo de 15 dias para informar para essa casa aqui o que nós perguntamos a título de requisição, e não a título de requerimento. Então, um dia um dá risada, outro dia chora, né, outro dia outro ri, o outro chora. Mas dessa desgraça toda, eu acho que ninguém fica feliz. Porque foram 400 pessoas que perderam seus empregos, estavam ali. O Ministério Público, com certeza, a promotora Adriana Lino, que fez essa recomendação, ao contrário do que alguns vagabundos propagam na mídia, né, que foi a Câmara, foi o Tribunal de Contas, a recomendação foi do Ministério Público, só que eles não têm coragem de enfrentar o Ministério Público. Tem coragem de ir lá falar, olha, você perdeu o emprego por causa da Adriana Lino. Mas a Adriana Lino também não se sente feliz em aplicar a lei da forma que teve que ser aplicada em razão do fato social da PMI. Só que se talvez os presidentes que passaram pela PMI tivessem sido mais humildes, não ter escutado tanta gente que diz que peita Tribunal de Contas, que peita Ministério Público, não teria esse final fatídico, né? Porque era só prestar conta. Onde está a transparência da PMI? O senhor disse muito bem. Agora vamos aplicar 2.600.000 lá, mais os milhões que já foram, e quando o vereador pede informação, vereador Cecílio, eles falam que não tem que prestar conta para a gente, que são privados, então eles sabem mais do que o Gorla. Né? O presidente da PMI sabia mais do que o Gorla, que falou agora que tem que aplicar. Isso serve de exemplo, presidente, para as demais entidades subvencionadas, que nós vamos ter que pegar essa decisão judicial agora, né, e depois ficar pagando os custas processuais, o município pagando, que também era outra investigação que tem que fazer, porque da teimosia sai do dinheiro do povo. Da teimosia da PMI não prestar conta, aí tem que entrar com uma ação, com mandato de segurança, ações judiciais, para que nós possamos saber. As subvenções que estão sendo repassadas para as outras instituições também estão sendo gasto com o pessoal, porque o Tribunal de Contas quer que coloque o gasto com o pessoal na folha de pagamento da prefeitura, para ver se atinge o índice ou não. Então, para votar as subvenções esse ano, nós vamos ter que ter essas informações, enviar para todas as instituições subvencionadas qual o valor da subvenção está sendo gasto com o pessoal e qual está sendo gasto exclusivamente com a prestação do serviço em si, que é conveniado, para que nós possamos saber se nós damos continuidade a essa votação ou não. Mas é um episódio triste em Cambé, que aconteceu, muita gente tirou proveito, enquanto estava a fartura na PMI, eram alguns. Depois que se deflagrou o que estava acontecendo lá, a culpa é de outros. Né? Quem foi presidente não tem culpa o vereador, tem culpa o Ministério Público, o Tribunal de Contas. O presidente da PMI negligente, que não gosta de transparência, que gasta o dinheiro público sem mostrar para onde gasta, porque nessa casa não recebi agora. Né? Eu nem dei risada, porque deu vontade de mandar um e falou, agora que o Ministério Público pegou, que vocês estão assustados, né? Porque de repente tem que devolver dinheiro em outras ações que vão vir ainda, agora está mandando, porque na minha comissão, presidente, eu não travei projeto de lei. Foi que eu fiz uma pedido de informação, demoraram 20 dias para responder, uma página. E quando chegou, 2 dias depois, o relatório estava pronto. Aí ficam achando ainda que tem conspiração. Não tem. É que não dá para votar 2 milhões numa exposição de motivo de meia página, vereador Magnata. Então foi só uma cautela que eu tive de pedir a documentação. E desta vez, curiosamente, a PMI mandou. Né? E não é nem o presidente que assina, que eu não sei nem se tem presidente hoje. E eu tinha vontade de falar umas coisas de gente que está falando no rádio, né? Porque diz que realmente fecharam a PMI. Deve ter vereador que ajudou a fechar a PMI realmente. Né? Mas não tem que dar os nomes de quem ajudou a fechar. Né? Porque aí depende do ângulo que você olha aqui, né? Que colaborou para falir aquela instituição. Né? Tem uns que sugaram, tem outros que denunciaram. Então, se for para fazer esse debate, tem que fazer um debate numa audiência pública aqui na Câmara e não num rádio, num jornal, né, com tendência de
coloração, como dizem nossos amigos aqui, partidária. Mas o projeto eu voto favorável, não tem problema nenhum em votar, mesmo porque o Ministério Público já está sabendo desse projeto e certamente vai acompanhar a aplicação, e o pior ainda está por vir, porque dependendo de como for a aplicação desse recurso, a Câmara vai ter que tomar uma postura aqui, pode ser uma postura muito drástica, pode ser um momento político importante para a Cambé. Só basta fazer o que tem que fazer. Tem uns que vão ter coragem, outros não. Mas dependendo da aplicação desse recurso, eu já deixo o alerta para vocês. Vai se tornar um momento histórico nessa cidade. Obrigado, vereador. Eu continuo em discussão. Presidente. Com a palavra, a vereadora Cecília de Araújo. Bem, a questão aqui do recurso é para fazer as rescisões trabalhistas dos trabalhadores que estão sendo demitidos. Então, não tem outra saída a não ser aprovar para não penalizar os trabalhadores. É só bom lembrar que lá na frente o prefeito, não é nós, vai responder, porque todo convênio tem que prever a parte dos encargos, já tem que estar incluída no convênio, né? Então, fizeram errado a vida toda, estão pagando pelo erro que fez. Só isso. E para quem foi na escola oficina, Hugo Simas, dizer que eu contribuí para fechar, parabéns para essas pessoas, né, que utilizam o nome da gente e depois não tem coragem de falar frente a frente. Obrigado, presidente. Palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Cecílio. Com a palavra, vereador Romuliak. Quando a gente fala da PMI, a gente fala de uma história bastante grande da cidade de Cambé e do volume da PMI. 2 milhões é um recurso, é um numerário alto, até mesmo se nós compararmos com o orçamento da cidade, mas nós também não podemos esquecer que a PMI ela tem tido um grande trabalho na cidade de Cambé, e que mesmo agora, seguindo todas as recomendações que o prefeito, desde o primeiro momento, onde ele teve as intervenções do Tribunal de Contas, no sentido das orientações, e até mesmo dos TACs, de toda essa tramitação, o prefeito ele vem fazendo o trabalho que lhe foi dado, no sentido de sanear o que tem que ser saneado, e eu voto favorável e não vejo nenhuma repreensão nesse sentido dos 2 milhões e 600 mil reais que vão para esse momento onde a PMI ela vai se extinguindo, no sentido das provocações que ocorreram, e daí dizer que foi A ou que foi B, eu acho que é um julgamento muito estreito. Mas se o povo diz, tem que buscar a origem disso. E também não sei, eu não tenho ouvido isso na cidade. Então, eu sido interpelado no sentido de pessoas preocupadas com a instituição, que vai haver cessação desses trabalhos. Eu também preciso acompanhar um pouquinho mais com profundidade a questão do próprio TAC nesse sentido, mas se eu não estiver aqui errado, os trabalhos cessam agora no mês de dezembro. Mas lembrar que a PMI não se resume em 7 anos, ela tem um histórico. E quando se pede qualquer investigação, qualquer coisa nesse sentido, talvez olhar o atrás. Eu sei que o prefeito João Pavinato, no primeiro mandato, ele herdou uma PMI grande, uma PMI inchada, no sentido de que a municipalização de várias creches foi feita pelo prefeito João Pavinato, muitos encaminhamentos. Um primeiro momento, se eu não estiver aqui enganado, que a primeira dama que ocupou a Ana Paula, ela não percebia salários, eu não sei se antigamente havia alguma diretoria que percebeu salários, mas são discussões que nós já fizemos esse debate aqui na casa, nós já propusemos o tamanho, pelo que eu tenho visto também, em todo o estado, a PMIs, elas vão tendo essa cessação, com o entendimento do Tribunal de Contas, um entendimento que vai se encaminhando, e da nossa parte nós estamos cumprindo aqui o nosso papel. Vem a provocação por esse projeto de lei do prefeito no sentido de que as pessoas que tenham os seus contratos encerrados, que elas tenham as indenizações devidas e que elas também não paguem por esse momento. Eu não vejo aqui nenhum problema nosso. Eu vejo com muita tranquilidade e sinto que a casa também está fazendo o seu papel, no sentido de que o prefeito ele vai entregar o próximo que suceder aí, ou a próxima, a pessoa que for para o cargo de prefeito, ela já não terá mais a PMI nesse sentido, dessas cobranças, como também vai ter a previdência, como várias coisas que o prefeito ele concedeu
encaminhar. É claro que nós estaremos atentos a essa soma dos 2.600.000, de estar controlando todo o encaminhamento dessa verba que é destinada, mas já sabemos que é a finalidade. Vereadora, quer fazer uma parte? Fique à vontade, vereadora. Parte, vereador. Eu vejo, acho que para contribuir com a sua fala também, no sentido de que a gente está encerrando um ciclo. Então, a história da PMI é uma história de 60 anos e nós temos muitas coisas que essa entidade contribuiu para a nossa cidade. E muitos profissionais que dedicaram uma vida toda ao exercício da sua profissão. Então, por mais traumática que esse encerramento agora que nós estamos acompanhando, ela abre um novo horizonte, porque os serviços que estão sendo prestados hoje pela PMI, que são na área de educação, ela abre um novo horizonte aí para essas pessoas também através de concurso público. Então, muitas dessas pessoas que estão lá hoje têm a oportunidade de estar novamente inseridos no processo de trabalho através do concurso público, que é uma exigência, a gente sabe, de uma lei maior que cobra isso também dos municípios. E eu vejo também um ponto positivo no sentido de que todos os outros serviços, projetos e oficinas que foram encerradas já esse ano ainda, ou final do ano passado, eles já voltaram a ser atendidos também pelo poder público e o município está aí atendendo. Então, os nossos jovens começaram novamente a ser atendidos aí com seus projetos. Então, eu vejo no sentido de, eu sou uma pessoa extremamente positiva e a gente tem que colher os frutos bons de todo esse trauma que a cidade como um todo está passando e que não deixa de ser um trauma na vida de tantas pessoas. E a gente vê que nós estamos conseguindo superar isso. Não tenho, assim, lógico que o Poder Legislativo ele vai fazer o papel dele, vai acompanhar, mas eu tenho toda a tranquilidade em votar esse projeto no sentido de que esse valor, e o próprio Ministério Público também vai estar fazendo o papel dele, é justamente para reconhecer o trabalho dessas pessoas que dedicaram, né, anos de sua vida. E que nós aqui estamos hoje votando com tranquilidade para atender às necessidades. Seria muito pior se o município não fizesse a parte dele e atendesse, né, os direitos trabalhistas dessas pessoas. Então, nós participarmos desse processo com muita responsabilidade, acompanharmos e assistirmos aí um novo caminho, um novo passo que o município de Cambé está dando a partir dessa mudança toda. Que isso poderia ter sido feito antes, em outros mandatos também, mas não foi feito, está sendo agora, então vamos enfrentar isso de frente e vamos fazer da melhor forma possível. Obrigada pela parte, vereador. Eu que agradeço a contribuição e tenho a certeza também, vai ser encaminhado, vai ser acompanhado pela Justiça do Trabalho, que vai estar homologando os avisos prévios. Eu não acompanhei, mas eu vou buscar mais informações nesse sentido, dos avisos prévios que já foram iniciados, para que depois a Justiça do Trabalho homologue, e também as pessoas que se dedicaram, elas tenham a garantia dessa verba, dessas rescisões. E da nossa parte, nós vamos estar acompanhando. Na nossa comissão, ele tramitou por 2 comissões fora a CCJ, numa comissão onde o relator é o vereador Conrado, o presidente Eliseu, e na comissão onde estamos eu, Cecílio, e o Zezinho. Inclusive, na comissão, o vereador Conrado, ele exaurou o parecer, só tive uma discordância em um parágrafo, que eu entendo que essa é uma questão histórica, mas entendo que o parecer também, ele buscou trazer ciência a vários fatos que são importantes, a preocupação, aonde eu discordei, eu fiz questão que isso fosse consignado, e da nossa parte a Câmara está atendendo, está votando, e o que nós queremos é que, junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, seja feito todos os trabalhos necessários para que nenhuma pessoa tenha nenhum prejuízo e que a Prefeitura já deu o primeiro passo de ir reassumindo parcialmente os trabalhos. Nós sabemos agora que tem uma agenda grande por causa da educação infantil e também de alguns outros trabalhos, inclusive feitos em conjunto com o Ministério Público, que precisam ser muito bem acompanhados para que um público frágil
e hipossuficiente da cidade não fique desabrigado, e nós sabemos que a natureza do serviço público, gerar o concurso, fazer tudo isso, mas nós também acreditamos nas autoridades, e principalmente no Ministério Público, que está à frente desse trabalho, que esse coletivo e que essas pessoas não sofrerão. Da minha parte, muito obrigado. Tem 1 minuto, não sei se ainda compensa alguma parte, mas gostaria. Fica à vontade. Só lembrando que o orçamento, foi dito aqui que tem que incluir no orçamento. O orçamento da PMI era o dinheiro da prefeitura. Então, os trabalhos que a PMI faziam, eles não vão deixar de existir porque a PMI não tinha dinheiro. O recurso era da prefeitura. Então, é o mesmo orçamento. É o dinheiro que era utilizado pela PMI vai ser utilizado pela prefeitura. E discordo também da questão que a PMI estava inchada. A PMI, em 2009, ela continuou fazendo contratação. Ela não demitia, ela contratava. Inclusive, esse vereador que pediu quantas pessoas foram demitidas e quantas foram contratadas, a resposta foi assim: nós somos uma entidade privada, não podemos fornecer tais informações. Só isso. A notícia das contratações, que sempre houve muita substituição também, principalmente na parte da educação, das creches. Então havia uma compensação, mas a PMI já era grande quando o prefeito João Pavinato assumiu. Eu entendo que devido ao serviço. Mas isso a gente vai tirando mais informação durante amanhã, a gente retorna também. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Quero pedir permissão ao vice-presidente para fazer uso daqui, para sermos mais céleres. Eu também não ia falar, mas acabei me sentindo no dever de comentar alguma coisa em relação a esse projeto. Eu penso que essa é uma sessão muito triste, particularmente para mim, porque existem algumas situações das quais nós presenciamos que nos deixa triste. Quem teve nos 2 últimos desfiles cívicos viu que algumas pessoas passaram chorando pelo palco das autoridades. E eu não estou aqui entrando no mérito de quem é culpado pelo fechamento da PMI, porque, como o próprio vereador Conrado colocou, tem discurso para tudo, né? Tem o que faz o discurso que a culpa é do prefeito, tem o que faz o discurso que a culpa é de alguns vereadores, tem o que faz o discurso que a culpa é do judiciário, tem o que faz o discurso que a culpa é do presidente da Câmara, outro que por aí vai. Mas o que está claro é que alguém fez um mau uso da entidade. Porque se alguém não tivesse feito mau uso da entidade, não tinha chegado a essa situação. Mas o que eu quero falar aqui não é nem sobre essa questão, é sobre algumas preocupações que eu tenho enquanto presidente da Câmara. E eu dizia para os senhores aqui no final do ano passado que eu ia fazer o meu TCC de conclusão da faculdade sobre o enfraquecimento do poder legislativo perante os demais poderes. No fim, eu fui convencido a mudar o meu tema, até porque alguém me dizia que esse tema poderia se voltar contra mim politicamente. Então, por cautela, eu achei por bem falar do fora por prerrogativa de função no Legislativo e no Executivo Municipal. Inclusive está aqui o Dr. Jé, que foi meu orientador na faculdade. Mas o que me preocupa é quando um poder tem muito poder. E eu quero fazer um paralelo aqui muito breve. Eu me lembro que quando o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, logo depois, vereador Cecílio, que ele estava exercendo o mandato, alguém disse assim: agora tem um presidente bom no Congresso, agora o Brasil vai andar para frente. E eu falei, eu me lembro muito bem disso para a pessoa na época. Eu disse: olha, me preocupa muito quando alguém tem muito poder e começa a exercer ele com muita intensidade. No fim, deu no que deu, né? Quem acompanha a mídia está vendo qual está sendo o resultado, né? Não estou generalizando. Mas o que me preocupa é que alguém, e isso está claro, alguém fez mau uso da entidade. Mas muitas pessoas que perderam o emprego lá são pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que eu conheço, pessoas trabalhadoras. Inclusive eu tenho minha vizinha lá, Josi, trabalhou 20 anos na PMI. E desde quando eu era criança, eu me lembro que ela trabalhava lá. E eu fico, sim, comovido e triste por essas pessoas que pagaram o pato, vereador Cecílio, por outros que fizeram coisas que não deviam e eles acabaram perdendo seus empregos. E isso me deixa triste. Me deixa triste também ver hoje, principalmente no meu bairro, projetos da PMI parados, abandonados lá. Inclusive, eu quero até abrir um paralelo para agradecer ao prefeito. Acho que vai dar certo a sugestão que nós demos, o projeto PIAS transformar num centro de educação infantil. Mas
é preocupante algumas coisas, porque será que não estão matando o boi para tirar o carrapato? Será que talvez não teria sido possível tirar o carrapato sem matar o boi? E eu estou fazendo uma metáfora aqui, eu acho que alguns vão me entender. Eu me preocupo sim, porque se o Poder Executivo erra, se o Poder Legislativo erra, o Poder Judiciário também erra. E pior do que tudo é o controle, porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele tem o controle do clamor público. A sociedade, ela cobra constantemente. Os senhores colocaram aqui, inclusive, se não me falha a memória, foi o vereador Conrado na fala dele. É fácil criticar nós, é fácil criticar o Executivo, mas o Judiciário ninguém critica. E isso me preocupa, porque nós estamos tratando da situação que já passou, e nós temos outros casos que aconteceram em Cambé, mas eu penso que tem que haver um diálogo maior entre os poderes. E eu não estou questionando a decisão do Ministério Público aqui, vereador Conrado, nem vereador Júnior Félix, mas eu penso que tem que ter um diálogo maior, porque uma simples decisão, quase 500 pessoas foram para a rua. E será que essas 500 pessoas fizeram coisa errada? Será que essas 500 pessoas... Então, isso é preocupante. Então, nós temos que cuidar da constitucionalidade, cuidar da legalidade, da transparência. Mas nós não podemos perder a sensibilidade social que nós temos que ter em relação às nossas ações públicas e políticas. E que isso, e aí eu pego uma fala do vereador Conrado, que eu acho que foi muito positiva, as outras entidades subvencionadas têm que aprender a entender o que aconteceu. E aqui eu quero fazer um elogio à ONG Refúgio, vereador Júnior Félix, que sempre está prestando conta. Eu não sei para os senhores, mas constantemente eu recebo via mensagem celular ou no meu gabinete alguma coisa. Já teve ano que eles, acho que entregaram aqui durante uma sessão da Câmara um relatório. Constantemente estão tendo esse relacionamento com o vereador, que eu acho que é importante. Eu penso que é um exemplo a ser seguido. Mas eu não estou querendo entrar em rota de colisão com o judiciário aqui, mas me preocupa algumas decisões unilaterais que eu penso que poderiam ser melhor dialogadas. E aí quem que paga essa conta? Quem paga essa conta é quem está na ponta, vereadora Estela Camata. É a pessoa que está lá na ponta, trabalhando há tantos anos na PMI, honestamente, cumprindo horário, nunca locupetou dinheiro público e hoje está na rua. Foi mandado embora. Nós estamos votando aqui, é um acerto da rescisão contratual. E essas pessoas, muitas delas já são idosas. São pessoas com idade avançada. Pessoas que não vão conseguir mais com facilidade ser inseridas no mercado de trabalho. Então eu não quero tratar da culpa, do mérito, e cada um tem sua consciência, e é o que eu falo que tem que ter cuidado, porque a mesma régua que a gente mede as pessoas, nós vamos ser medidos, né? Mas me preocupa em outras situações iguais a essa, que eu espero que não aconteça, mas se acontecer, que a decisão seja tomada de forma com que haja um maior diálogo entre os poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Que nós possamos sentar, e eu não me lembro disso ter acontecido, os vereadores podem me corrigir, de ter ocorrido uma reunião entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para tratar acerca desta decisão. Embora nós sabemos que o Judiciário tem suas prerrogativas inerentes, ele não precisa sentar para consultar o Legislativo e o Executivo. Mas eu acho que a gente tem que ter cautela assim, porque é muito fácil a gente dar uma decisão numa folha de papel A4 e ir para casa dormir, enquanto muita gente vai para casa chorar. Então, isso me preocupa bastante. Eu espero não estar sendo um tanto ignorante no meu discurso aqui, e eu faço esse discurso constantemente. Mas o Poder Legislativo, ele tem que tomar esse cuidado também, ao judicializar algumas questões, e o Poder Executivo tem que tomar cuidado também é o que eu coloquei aqui. Se um pedido de informação, ele tem até 30 dias para ser respondido, isso, vereador Conrado, eu vou dizer para o senhor, esta semana que se passou, eu conversei isso direto com o prefeito Pavinato, e o prefeito deu razão. O prefeito falou, olha, Paulo, eu vou cobrar isso. Eu falei, prefeito, se tem 30 dias para responder o pedido de informação, para que responder em 29 dias? Será que em 2, 3 dias não pode ser respondido? Porque se fosse respondido num prazo mais célere, nós não estávamos votando isso aqui em sessão extraordinária. E o Legislativo, mais uma vez, está contribuindo
para que possa ser dado esse encaminhamento. Então, eu quero compartilhar com os senhores a minha tristeza, embora eu não vote, mas a minha tristeza aqui em relação à forma com que se concluiu todo esse processo e a forma com que se deu isso. Eu espero que Deus encaminhe as pessoas que perderam seus empregos. O momento de instabilidade econômica e financeira do país é nítido, é latente, e que nós possamos, embora temos nossos entendimentos jurídicos, políticos e tudo mais, mas buscar, e aqui eu abro mais um parênteses aqui para elogiar o vereador Cecílio de Araújo, que embora votou contrário a um projeto de lei ontem, pediu para que suspendesse a sanção, para tentar ver se ainda, no último instante, poderia chegar num consenso. E agradeço também ao líder do prefeito, aos demais vereadores, que sempre têm dialogado, principalmente com o presidente aqui. Mas o que eu estou colocando aqui é que o judiciário precisa abrir um diálogo melhor com o legislativo e com o executivo, e esse é o caminho, porque me preocupa muito, e me preocupa de forma muito, como que eu vou dizer aqui, me deixa assustado, estarrecido, quando um poder ele começa a exercer de forma muito intensa, sem algum controle social nenhum ou público, e no fim, quem vai ter que dar a explicação na rua não é quem tomou a decisão, né? É quem está aqui ajudando, como sempre esteve ajudando, que é o legislativo. E o projeto continua em discussão. Em primeira votação, projeto de lei número 52/2015, os vereadores que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Justificativa de voto. Justificativa de voto ao vereador Conrado Scheller. Indo na linha de raciocínio do vereador Rômulo, e eu concordo com o senhor, que no relatório eu não observei porque também não era obrigatória essa observação da história, né? Mas concordo também, para não parecer que nós estamos aqui falando de 2009 para cá, eu não tenho problema nenhum em avançar, se necessário for, porque eu nunca fui presidente da PMI, nem fui prefeito de Cambé. Então, se tiver que avançar desde o começo da humanidade, se a gente tiver que fazer, nós vamos fazer. O grande problema dessa votação hoje é que ela acontece após a intervenção do Ministério Público, e a administração teve um tempo para se preparar, sabendo que como as APMIs por aí estão, não é uma exclusividade, e concordo também aqui e admito que não teve inovação na APMI. A APMI foi uma continuidade de tudo que já existia. Só que daria para se antecipar e esse processo não ser tão cruel, não ser de uma hora para outra, ter uma adaptação e ter uma absorção do serviço da prefeitura que não fosse quando a promotora mandasse. Precisava a promotora mandar, era só aos poucos o prefeito admitir que, ao mesmo tempo que é interessante politicamente ter um monte de gente que você escolhe, nomeia, sem concurso público e gasta do jeito que você quer e depois manda um ofício para a Câmara dizendo que não tem que prestar conta, isso é muito gostoso, né? Porque na administração pública o seu nome, que você passa no concurso, sai no jornal. O teu salário está na internet. Você vai comprar, você tem que fazer a licitação. E na PMI, o administrador, ele, utilizando o que o senhor falou, presidente, é superpoder. O prefeito não tem superpoder. Ele tem a fiscalização da Câmara, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E então, não é uma exclusividade da PMI de Cambé. Mas todos os juristas, o judiciário, os advogados da prefeitura sabiam disso. Que uma hora isso ia acontecer, mas teve que esperar a promotora vir e mandar, Eliseu. Entendeu o que eu digo? Então, que nós precisaríamos estar dessa forma e ter tanto desgaste, aquela anotação, porque quem apoia não esquece. Quem bate, esquece, mas quem apoia não. Que os funcionários tiveram que vir aqui e falavam assim, olha, eles têm que votar, senão vocês não vão receber no final do ano. E jogaram nas nossas costas a votação, e a gente votava. Em 2009, nós temos um ofício nessa casa. 2009, logo que nós entramos, nós mandamos para o Ministério Público, dê atenção para a PMI, dê atenção para a Santa Casa e dê atenção para o Conselho Municipal de Segurança. Precisa falar mais alguma coisa, vereador Cílio? 2009, está lá, desde 2009. Justificativa, senhor presidente. Obrigado, vereador Conrado. Justificativa de volta ao vereador Eliseu Vidarte. Então, eu só queria aproveitar esses 3 minutos, na fala do presidente Paulo Soares. Presidente, houve esse encontro de poderes o ano passado, quando eu era presidente, representei essa Casa Legislativa, esse encontro com a Justiça, o Ministério Público, o Executivo e a Câmara. Mas, infelizmente, presidente, aconteceu tardiamente, porque foi quando da inauguração, vereador Conrado, do TAC. Então, é aquilo que eu falo sempre. Se tivesse havido a preocupação e a resposta nos pedidos
que nós fazíamos de informação, a gente poderia ter, eu sempre falo, às vezes votar contra é ajudar. Não quer dizer que você está votando contra, você está contra aquele objetivo. Na verdade, você está fiscalizando. Então, se você fizer um posicionamento, você está auxiliando. Então, se tivesse havido aquela informação lá atrás, talvez a gente não tivesse que ter ido para, quando nós fomos no encontro dos poderes, numa situação já de formulação do TAC. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eliseu Vidotti. Convido as senhoras e senhores vereadores, bem como toda a comunidade cambiense, para a palestra da campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata, que será realizada no início da próxima sessão ordinária, segunda-feira, às 19 horas, com a senhora Mara Fernandes, diretora do Hospital do Câncer de Londrina. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.